Estou aqui com a Sara Amorim, minha mentorada. Hoje é o final da nossa mentoria, que acontece o encontro presencial, onde ela apresentou a palestra dela, memorável, maravilhosa. E foi lindo ver todo esse desenvolvimento dela. E agora eu quero conversar com ela num bate-papo bem leve, para que ela fale para você como foi essa experiência, como ela chegou na mentoria, como ela está saindo da mentoria. Obrigada, Sara. Primeiro de tudo, quero dizer que foi maravilhoso estar com você, caminhar com você durante essa mentoria. Eu quero que você fale para eles como foi essa experiência. A Marisa, eu conheci ela num evento de RH que foi lá na FAG, eu acredito que faz uns 2 anos já. Por aí. E eu me encantei com a história dela, com a história de vida, com a forma que ela fez a palestra, que ela transmitiu o conhecimento, e aquilo foi me chamando a atenção e eu comecei a te acompanhar nas redes sociais. Falei, um dia eu vou fazer uma mentoria com ela, porque realmente eu precisava de alguém que mudasse como eu via a palestra, porque eu via como um monstro, eu tinha pavor de subir no palco e de fazer palestra. E a vida foi mostrando, foi direcionando o meu caminho para isso, para treinamento, para palestra, mentoria. E daí eu me vi apertada e falei, agora eu tenho que fazer. Quem que era a Sara antes e quem a Sara está saindo hoje da mentoria? Eu era uma pessoa extremamente introvertida, com medo do público, de falar ali, de errar uma palavra e tal, muito presa a roteiro. E hoje eu percebo que o roteiro é importante, é pra gente ter noção do começo, do meio e fim, mas aquilo lá não precisa ser uma coisa rígida. A gente tem que usar ele a nosso favor e não contra, né? E quando a gente fica preso ao roteiro, a gente se perde, a gente se apavora, né? Da ansiedade, a gente tá ali no palco, a gente esquece uma palavra, para meu Deus, e agora? Né? E quando a gente aprende essa questão da estrutura, a técnica também, né? A gente monta na nossa cabeça o passo a passo, isso muda completamente. Então hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa totalmente diferente, transformada e muito mais leve quando eu subo ao palco. Eu entendo que eu tenho domínio daquilo que eu vou falar, mais do que quem está me assistindo, então não tem por que eu ficar apavorada. A Sara falou uma coisa muito importante, ela tem conteúdo, ela sempre teve, eu não precisei ensinar conteúdo para ela porque ela é especialista no que ela faz, só que não adianta. Conteúdo por si só ele não se sustenta. A gente precisa saber entregar aquilo que tem de melhor. E é justamente por isso que a Sara me procurou. Como é que eu faço isso? Tinha muito conteúdo, tem muito conteúdo, mas aí você acaba mais confundindo do que informando as pessoas. E quando a gente vai fazer uma palestra, precisa ter clareza, objetividade principalmente, fazer a gestão do tempo. E isso tudo foi o que foi entregue para ela na mentoria. E até complementando isso que a Marisa falou, essa questão do entendimento do meu próprio negócio, que antes eu tinha uma confusão mental do que era o meu negócio e hoje eu tenho uma clareza muito grande. Até faz parte da palestra, da minha palestra isso, eu trazer o quanto antes eu ficava defendendo as minhas competências, né, justificando o que eu fazia e hoje não. Hoje as pessoas me procuram realmente porque elas entendem o que eu faço, porque elas têm clareza disso. E eu acredito que a mentoria ela me ajudou muito nisso. O que morreu na Sara e o que está nascendo na Sara? Aquele pavor do palco morreu e nasceu uma Sara que realmente quer transformar a vida de outras pessoas, da forma que eu fui transformada. Que lindo! E qual foi o maior diferencial que você viu nessa mentoria? Eu acredito que foi todo o cuidado que você tem, que a tua sinceridade, a tua transparência, eu acho não, eu tenho certeza, porque eu vivi isso. Isso faz com que a gente faça as coisas, os desafios principalmente, de forma mais leve. Por mais que é desesperador, porque eu passei uns perrengues, mas faz com que a gente pense assim, poxa, é a minha vida, eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que seguir adiante ali, vai doer, vai ser difícil agora, mas depois eu vou colher isso. Então eu acredito que essa Sara transformada fez toda a diferença para mim. Eu quero que todo mundo, gostaria que todo mundo fizesse, né, tivesse a oportunidade de fazer uma mentoria dessas, porque realmente transforma a nossa vida. E isso eu acho que não tem valor que pague no mundo financeiro, né? Então essa entrega realmente para mim mudou tudo. E isso é sobre valor, né, Sara? Não é o preço. Às vezes a gente olha e fala assim, ai meu Deus, mas é caro, eu não consigo. Aí a gente tá olhando o preço.
Valor é aquilo que é entregue, é a transformação. Então, até um palestrante, ele não cobra pela hora de palco, ele cobra pela transformação que ele gera. Sim. Quando você me contratar, quando você contratar a Sara, não é sobre o preço que você está pagando, mas é só uma hora. Você está levando um valor de transformação para sua empresa. E isso é inestimável. Você não consegue medir em cifras. E muitas vezes as pessoas, por não entenderem isso, entenderem todo o trabalho que a gente tem por trás disso, elas querem colocar preço na gente. Mas elas não sabem o quanto a gente teve que investir para fazer aquilo que a gente está fazendo. Né? Quanto a gente estudou, e não é só isso, né? Tem mentoria, tem muitas outras coisas que, se não fosse isso, muitas vezes a gente não estaria ali. Então, que as pessoas parem de querer colocar preço no nosso trabalho, porque elas não sabem o quanto nós batalhamos para construir tudo aquilo, para entregar o que a gente entrega. E importante também para você que está assistindo esse vídeo a Sara é mentora, eu sou mentora, ela é palestrante, é instrutora, eu também, mas a gente também precisa um do outro. Eu também preciso de mentoria, eu também preciso de acompanhamento, a Sara também precisa. Então, por que você não precisa? Porque você acha que não precisa, todo mundo precisa, porque sempre tem um que está um passo à frente de você e aquela pessoa vai te levar com ela, pra cima, pro outro nível, pra onde você quer subir. Só que aí também tem que ter um cuidado extremo em quem você vai confiar pra te acompanhar, pra fazer todo esse desenvolvimento com você. A gente está em desenvolvimento e vai ficar assim o resto da vida. Eu sempre falo que eu quero chegar lá aos 90 e tantos anos e pensar, nossa, eu tinha tanta coisa pra aprender ainda. Esse é o sentido da vida, é viver sempre em desenvolvimento, em constante evolução. E Sara, em uma palavra, mentoria com a Marisa Matos. Uma palavra sensacional. Pra mim, gente, valeu muito mais que várias sessões de terapia. Eu falo que não é terapia, mas foi muito terapêutico realmente, porque eu resolvi coisas que não estavam resolvidas dentro de mim, que hoje eu percebo que eu sofri à toa, que eu não precisava ter sofrido tanto, mas foi um momento necessário. Né? Tudo que a gente passa tem um motivo. E você nem imaginava isso? Não. A mentoria era para uma coisa, um ponto, palestra. Mas foi muito mais profundo, porque a gente precisa olhar para nós, primeiro. Olha para dentro de si, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu travo nisso? Por que eu não consigo falar dessa maneira? Eu sei, eu sou muito boa, mas por que tem algo que está me travando? E aí a gente descobre pontos em nós que a gente nem sabia que tinha que ter ajustado ali. E eu acredito que uma coisa que faz muita diferença é a conexão que a gente gera. Se a gente não tem conexão com o mentor que a gente escolheu, não flui. Então, antes da gente escolher realmente a pessoa que vai dar a mentoria pra gente tem que ter uma conexão. A gente tem que se identificar com a pessoa, a gente tem que se inspirar na pessoa. Eu acho que isso faz muita diferença. Sim. Você me contratou por uma coisa, mas na sua percepção, o que realmente eu ensino? Essa pergunta é capciosa, Que pergunta difícil. Eu acredito que você ensina a gente a olhar pra gente mesmo. É muito sobre autoconhecimento. Porque eu tive que lidar com muitas coisas internas minhas para eu conseguir subir no palco e entregar o que eu entrego. Então eu acredito que é autoconhecimento. Perfeito. E lidar, principalmente, entender que frustração existe, a gente tem que saber lidar com elas. E tá tudo bem a gente ser vulnerável. Pode chorar, mas vai ter que fazer. Tem que fazer. É assim que eu falava pra ela. Sara, pode chorar, agora levanta daí e vai fazer. Ó, tal dia, tal hora me entrega. Não foi assim, Sara? Foi. A palestra dela é sobre reputação. E ela mencionou lá no início, eu vi a Marisa numa palestra, eu gostei, eu me inspirei na história dela, eu achei muito legal. Mas demorou uns quase 2 anos. Então ela foi me avaliando, ela foi ver se ia valer a pena, e isso tudo é reputação que a Sara fala na palestra dela. É sobre a reputação, quem é a Marisa, qual é o discurso que ela faz, mas ela tem esse discurso, mas é coerente com o que ela entrega? Não só na rede social, mas no dia a dia. Então ela foi construindo essa confiança até ela se sentir segura para investir e estar aqui nessa mentoria. Que bom que foi uma experiência maravilhosa para ela, sensacional, e hoje ela está aqui dando esse depoimento, que eu sou muito feliz por esse depoimento, muito feliz por ajudar ela, por caminhar com ela nessa trajetória, e falo para ela que eu desejo que tenha muito sucesso, muita prosperidade em tudo que ela for fazer, que tudo que as suas mãos tocarem se tornem ouro, Sara. Muito obrigada por me escolher.
E eu espero que a gente continue juntas. Não só nessa mentoria. A mentoria não acaba aqui. Com certeza. Ela fica pra toda a vida. Obrigada. Eu sou muito grata pela tua vida, Marisa. Muito obrigada.